Vamos falar um pouquinho, então, da história de Jorge Jesus, como jogador, desde jogador até ser técnico, mas antes eu vou fazer um parêntese, justamente porque que acredito que seja uma boa, nesse momento, ter Jorge Jesus como técnico da seleção brasileira. A seleção brasileira precisa de alguém que adapte rapidamente a seleção ao resultado. Ele conseguiu fazer isso no Flamengo. Eu lembro que até que no primeiro jogo ele não vai bem, ele improvisa Rafinha, coloca mais na frente, se atrapalha um pouco no Flamengo, mas imediatamente depois ele já acerta a equipe e ele tem uma coisa que é fundamental nessa seleção brasileira, que é o aspecto disciplinar, uma personalidade mais dura, mais forte que a do Dorival Júnior. Não que o Dorival Júnior não tenha personalidade, não seja alguém que discipline os jogadores, mas ele não é linha dura. O Jorge Jesus é linha dura. A gente vê vídeos, esses dias estava vendo um vídeo do Rodinei. Nossa, esse homem vai ser complicado. A primeira vez que ele não estava correndo, ele dizia que estás a correr aí como um homem de 70 anos, eu vou jogar no seu lugar na lateral do Flamengo. Ele tentou imitar o português, eu também não sei, João, mas é interessante que eu vejo assim, alguém como o Abel Ferreira, nessa coisa da personalidade, como o Filipão, como o Dunga, como. Não estou falando da tática, porque taticamente, filosofia de futebol há algumas diferenças, mas eu vejo isso. Tem que ser rápido, tem que adaptar, mas ao mesmo tempo tem que ter esse carinho com os jogadores, aquela coisa que o jogador brasileiro precisa. Alguém que consiga fazer o que o Scaloni fez na seleção argentina, pegando o Neymar como ponto crucial. Mas o Neymar é tema daqui a pouco. Eu queria ouvir, João, que você contasse para o pessoal do canal a história do JJ, de jogador a técnico, um breve histórico de como que ele virou técnico e acabou tendo sucesso na sua carreira. E a gente vê aí, principalmente, conheceu no Flamengo, espetacular o que ele fez. Eu acho que ia só acrescentar que ele tem mais uma qualidade que eu acho é que ele gosta muito de jogar sempre com o mesmo 11, né? Então eu acho que ele vai, Isso. ele ia no Flamengo aconteceu isso muitas vezes, você não vai rodar, não para quê? Então eu acho que a seleção brasileira está a precisar disso, né? Que o Dorival mudou muito a estrutura, então com o Jorge Jesus, errado ou não, ele escolhe os 11, pode falhar ali um jogador ou dois que acaba por não dar certo, mas depois que escolhe o 11, dificilmente muda e eu acho que o Brasil precisa um pouco dessas rotinas, né? Em relação à carreira do Jorge Jesus, ele faz a carreira jovem no Sporting, Clube de Portugal. Ele é filho de um ex-jogador do Sporting, da época de ouro do clube, quando ganhou 7 campeonatos em 8 anos. Ele era o pai dele, Virgulino, era o nome do pai dele, era um jogador, não era dos mais importantes, lógico, dessa equipe, mas fazia parte do elenco. E depois o Jorge Jesus fez toda a carreira no Sporting, toda a carreira de base, né? Aí chega à equipe principal, acho que faz uma liga, né? Joga um campeonato pelo Sporting, mas aí é logo emprestado, ou seja, não era um jogador com qualidade suficiente, segundo a opinião dos responsáveis da época, para pegar ali no Sporting, para ser titular do Sporting. Então Faixas do campo, que posição ele jogava? ele jogava como meia, né? Era um jogador de meio campo, mas mais criativo, menos de trabalho, mais de criatividade. E depois jogou durante muito tempo em clubes, alguns bons, principalmente naquela época, como Vitória de Setúbal, que era um clube que lutava ali por ir à Europa, e depois outros não tão bons, só que ainda um pouco e tal, até que depois, no final da carreira de jogador, estava no Almancilense, que é um clube de uma cidade do Algarve chamada Almancil, que já é um clube de terceira divisão, quarta divisão. Ele já era veterano, já com aquela cabeleira, já até um pouco, com alguns cabelos brancos já, que ele teve muito precocemente. E num jogo, ele entra no segundo tempo contra o Amora, que é um clube um pouquinho melhor, mais forte que ali da região de Lisboa. O Amora estava a ganhar 3-0 ao intervalo, aí o Jorge Jesus entra e muda o jogo não apenas pela qualidade técnica dele, porque ele já não tinha também muita força física, nem nada disso, mas porque começou a mexer taticamente no time, ali no meio campo, começou a dizer avança para lá, avança para cá, e o Almansilense, o clube que ele jogava, conseguiu chegar no empate 3-3. Aí o treinador, o presidente do Amora, ao ver aquilo, pensou: esse Jorge Jesus já está com uma idade, já não corre tanto, já não está fisicamente tão bom, mas ele tem uma leitura de jogo muito boa. De repente era o treinador que eu queria para o Amora. Então ele acaba por ser treinador do clube rival nesse jogo, né? Esse, esse, Interessante. esse presidente do Amora
chamava Mário Rui e era conhecido por ter muitos talhos, como nós dizemos em Portugal. Aqui no Brasil usa-se ainda a palavra açougue, não é? Mas isso aí a gente depois deixa mais para o fim, para a língua que nos desune. E daí, do Amora, começou a ter algum destaque até chegar ao Felgueiras, que era um clube pequeno, que nunca tinha jogado na Primeira Liga, né? Na Liga de Só Elite. um detalhe, ele era líder, capitão nas suas equipes, ele tinha uma liderança ou nem tanto? Era liderança técnica mesmo? Eu acho que para o final, eu acho que ele era o capitão até por causa da idade, mas no início não. No início não era o capitão porque não tinha essa liderança técnica, havia outros jogadores melhores, quando, no Vitória de Setúbal, etc. Aí ele era meio que discreto. Nem sei se era titular, assim, muitas vezes. Entrava Sim. e tal, tinha alguma habilidade, mas depois no final, sim, com a idade, a jogar na quarta divisão, um cara com experiência de primeira, é evidente que eu tinha um ascendente. E depois tinha esse ascendente tático que eu falei, né, de começar a dirigir a equipe dentro do campo. Mas depois começou a progredir um pouco na carreira, mas ainda pegou num clube pequeno, que era o Felgueiras, um clube que nunca tinha jogado na primeira divisão, e conseguiu subir o Felgueiras à primeira divisão. O Felgueiras se estreia na Série A, não é? O equivalente à Série A, a gente chama Liga Portugal, pela mão do Jorge Jesus, e faz um primeiro turno, primeira volta, como a gente fala, excelente, foi uma grande surpresa, estava em sétimo, oitavo lugar, uma coisa extraordinária para um clube que nunca tinha jogado na primeira divisão, só que depois no segundo turno, cai e acaba caindo, ficou em antepenúltimo, eu acho, caiu muito de rendimento e voltou para a segunda divisão, mas o Jorge Jesus brilhou ali, pelo menos entrou no mapa do futebol português como um treinador possível de se apostar. Foi depois para o clube da terra dele, que é a Amadora. A Amadora é um subúrbio de Lisboa, onde ele nasceu, e no Estrela da Amadora, que é um clube pequeno, não é? Mas conseguiu fazer do Estrela da Amadora ficou 3 vezes consecutivas em oitavo lugar, o que era ótimo, né? Ou seja, deu uma estabilidade imensa, lutou por posições nas competições europeias, etc. Começou-se a destacar e deu o passo seguinte para clubes, como a gente pode chamar de, lá em Portugal, de classe média alta, clubes como o Belenenses, que agora está ruim, mas naquela época era um clube muito importante, o Vitória de Guimarães, etc. Começou a ter algum bom desempenho aí, até que foi parar ao Braga, que nos últimos anos tem sido considerada a quarta força, e sempre com bons trabalhos. Passou pelo União de Leiria, etc. Um ou outro trabalho em Guimarães não correu tão Todo bem. mundo passa pelo Braga nos últimos anos antes de ir para um Tudo ali, grande clube, né? exatamente. Impressionante, é o Exatamente. trampolim, né? O trampolim. E aí o Ruben Amorim passou, o Abel Ferreira passou, o É. Jesualdo Ferreira passou, antes de irem para os clubes chamados grandes, os três grandes. E aí, numa altura em que o Benfica tinha muito por hábito apostar num medalhão estrangeiro, sempre num treinador estrangeiro conhecido, tinha apostado no Ronald Koeman naquela altura, no Quique Flores, que vinha do Atlético de Madrid, ou seja, em nomes assim importantes, o Luís Filipe Vieira, que era o presidente da época, disse, não, eu vou apostar desta vez num português que já conhece os cantos todos do campeonato português, sabe tudo, já treinou 8 clubes, nossos rivais, de certeza que vai dar certo, e o Jorge Jesus acaba por ir para o Benfica e dá muito certo. É o treinador que, tudo somado, foi o treinador que mais títulos ganhou no Benfica, na carreira do Benfica, na história do clube. E depois do Benfica já se sabe mais ou menos o resto da carreira dele. Ele acabou por sair e ir para o Sporting, porque rompe com o Benfica e vai para o Sporting, que foi obviamente algo muito falado, muito discutido em Portugal. É a mesma coisa que alguém sair direto do Grêmio para o Internacional, do Palmeiras para o Corinthians, do Flamengo para o Vasco. Ele saiu para Nossa, o Sporting, sendo que as pessoas sabiam que o Sporting era meio que o clube do coração dele, uma vez que foi lá que é. ele fez a carreira toda, inclusive meu pai. Foi mais ou menos visto como assim um sonho, só que acaba por perder o campeonato para o Benfica por detalhes ali. Ficou ali a poucos por um jogo entre os dois que deu empate, que se o Sporting tivesse ganho poderia passar para a frente e ser campeão, acabou perdendo. Aí depois entra a carreira numa fase um pouquinho pior, vai para o Fenerbahçe, onde não funciona muito bem, e aí é que surge a oportunidade do Flamengo, e depois o resto eu acho que os brasileiros já conhecem, já acompanharam bem toda a carreira do JJ.